tempo, mas abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 41 ao verso de número 44. No final do culto, nós temos ainda uma palavrinha que as crianças querem dar para todos os papais. Feliz Dia dos Pais para todos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. É uma bênção. 1 Reis, capítulo 18, verso de número 41 e 44. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera, pastor. Amém. Que todos os papais sejam abençoados. Hoje é dia da gente escolher o cardápio do almoço. As mamães vão levar a gente para almoçar fora. Amém. Olha, já dá para sentir o cheirinho do churrasco. Olha. Carninho. Miojos de carne. Glória a Deus. Tem até com molho. Aleluia. Ai, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vai e olha na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão do homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Quem entendeu diz amém. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós te agradecemos. Nós entregamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, o nosso melhor. Nós entregamos o nosso louvor, entregamos a nossa adoração, entregamos o nosso coração. Senhor, entregamos a nossa oferta. Senhor, abençoamos o nosso irmão. Senhor, obrigado, Senhor, Papai querido santo, por este lugar. Obrigado por cada vida que está aqui, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque nós nos alegramos quando vemos eles bem, todos bem, Senhor, Papai querido santo, e esse é o nosso maior presente. Senhor, obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor, mas neste momento nós te pedimos, nós queremos ouvir a Tua voz. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos, Senhor, Papai querido santo, ver a resposta de tudo isso que nós te entregamos, ver a resposta de tudo isso que nós te adoramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, porque um culto, ele é um diálogo, Senhor, meu Deus e meu Pai, nós falamos e precisamos parar para te ouvir também falar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço que nessa manhã, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tome, Senhor, Papai querido santo, a direção desse momento. Senhor, a única coisa que eu posso te entregar é a minha voz, Senhor, Papai querido santo, mas a inspiração precisa ser do Teu Espírito. Então nesse momento toma, Senhor, é o que eu te peço no nome de Jesus. E quem acredita diz amém. Amém. Se sente glorificando o nome santo de Jesus, amém? Glória a Deus. Querido, olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, grandes barulhos não significa que irá acontecer milagres. Querido, muitas das vezes a gente passa por situações, a gente passa por tribulações, dificuldades, que fazem tanto barulho dentro de nós, porque quando nós entramos em uma dificuldade, quando nós entramos em um momento complicado, nós começamos a ouvir as dores, nós começamos a ouvir pessoas que tentam nos tirar do foco, nós começamos a ouvir a situação, e olhar para as situações às vezes nos desespera mais que tudo, porque quando nós não encontramos saída, nós temos o costume de querer sempre ter o controle da situação nas nossas mãos. Nós temos o costume de sempre tentar tirar uma saída de algum lugar. E existem momentos que as situações nos cercam tanto que não há saída. Não há uma saída física, não há uma saída humana para a situação, e nós nos desesperamos.
Existem momentos de tanto seca que nós ficamos até a questionar se um dia essa situação vai passar ou se nós temos que nos adaptar a viver dessa forma. Existem momentos na nossa vida que nós duvidamos até mesmo que Deus esteja no controle. Nós duvidamos muitas das vezes até mesmo que se isso tudo que nós vivemos está no controle de Deus, está nas mãos dele. Querido, como eu disse nessa manhã já, às vezes o que nos faz continuar é a obediência. Porque a nossa fé já foi tão atingida que a única coisa que nós fazemos é continuar. Muitas das vezes nos arrastando, mas nós continuamos. Porque nós obedecemos, nós temos temor. E não temor de medo, porque Deus não quer que ninguém tenha medo dele. Nós temos temor de respeito. Nós sabemos que no fundo da nossa alma, por mais grandes os barulhos que estão à nossa volta, nós sabemos que Deus ele é poderoso para fazer. Nós sabemos que ele pode transformar a situação. Mas quando nós entramos nela, às vezes é muito difícil olhar por alto, porque nós olhamos para um lado, não tem saída, olhamos para outro, não tem saída, e nós começamos a questionar toda essa situação que nós vivemos. Esse texto que nós lemos, nós estamos falando de um momento crítico de Israel. Nós estamos falando de um momento que há uma apostasia gigantesca. A partir do momento que Acabe casa com Jezabel e permite Jezabel trazer os seus deuses, porque Jezabel não era apenas uma princesa, Jezabel era sacerdotisa de Baal. Então, quando Acabe casa com ela por um acordo comercial, ele permite que ela traz todos os postes de Baal. E a Bíblia diz que Acabe se torna o pior rei da história de Israel. A apostasia em Israel se instala. O que é a apostasia? As pessoas desistiram da fé em Deus e começaram a crer em qualquer coisa, começaram a viver de qualquer maneira. A Bíblia diz que ainda para piorar, Jezabel era uma mulher sanguinária e perseguia profeta. E deixa eu te ensinar uma coisa que nós vemos nesse texto. Todas as vezes que Deus exigir obediência e alguém se levantar para falar sobre obediência, sempre vai ter pessoas querendo matar, querendo calar. Porque obediência não é bem-vinda, parece que dentro dos nossos ouvidos. Parece que obedecer é um fardo gigantesco, pesado que nós temos que carregar. Muitas das vezes nós olhamos a Bíblia como um livro de regras e não um conto de amor de um pai. Nós olhamos para a Bíblia muitas das vezes como se nós não fizermos isso, Deus irá nos castigar. Se nós não fizermos aquilo, Deus irá nos castigar. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus não faz nada de ruim para ninguém. Obrigado, Deus não faz, querido. A Bíblia diz que Ele não faz o dia mal, Ele aproveita o dia mal para nos ensinar. Deus é tão bom que é impossível sair dele alguma coisa de mal. O problema é que muitas das vezes nós saímos do caminho que Deus tem para nós, do propósito que Deus tem, e muitas das vezes do caminho que Deus está percorrendo, e ficamos à mercê de qualquer operação demoníaca. E aí quando nós acordamos, nós achamos, Deus está me castigando, e não, Ele continuou o caminho dele. A palavra de Deus a Zacarias vai dizer, pode dois juntos andarem se não estiverem de acordo? Deus diz não, e eu não estou de acordo com o povo de Israel, e eles vão acabar caindo na própria sorte. Querido, Deus não é maldoso, e muito pelo contrário. Deus se revela para nós como um pai para nos mostrar o quão é possível proteger, amar, quão é possível ser provedor. Deus ele tem um carinho, só que muitas das vezes nós optamos por distanciar da fé, por sair da fé. E não estou dizendo sair da igreja, porque Satanás não tem, querido, intenção nenhuma de tirar ninguém da igreja. Não é a intenção de Satanás, nós estávamos até falando um pouco disso no último GC de homens. A ideia de Satanás não é tirar ninguém da igreja, porque quando ele inflama
ama, alguém dentro da igreja, pode ser usado por ele para derrubar outras pessoas. Ele não quer pegar a pessoa e tirar daqui, não, muito pelo contrário, ele quer que alguém aqui seja instrumento na mão dele. O próprio Jesus vai dizer que se um reino é atacado de fora para dentro, ele pode se reerguer, mas se é atacado de dentro para fora, nunca mais ele se levanta. Então Satanás não tem esse problema, ele quer fazer que o seu coração comece a virar um coração apóstata, que comece a não atender aquilo que Deus está falando, não ouvir o que Deus está falando e não crer no que Deus está fazendo. Israel estava vivendo o maior declínio espiritual de sua história, e como se não bastasse, Deus assim permitiu, segundo a palavra do profeta, que 3 anos e meio não chovesse. Querido, às vezes a gente olha 3 anos e meio sem chuva e acha que dá para sobreviver, mas deixa eu te falar, se nós achamos que o nosso Nordeste é seco, nós não temos ideia de como é o Oriente Médio. Israel já é uma terra árida, já é uma terra que não se chove muito frequente. Então por isso eles têm a necessidade que a temporada de chuva seja boa, porque eles reservam muita coisa. Uma vez eu estava vendo, tem uma historiadora que eu acompanho o canal dela no YouTube, e ela fala muito sobre Israel, e ela estava falando que o produto mais caro em Israel é a água, porque eles não têm água potável, eles precisam exportar. A água deles é dessalinizada. Eu não sei se você já teve a oportunidade de beber água assim, é horrível, tem gosto. Então a água já não é fartura. Então eles precisam que uma vez por ano as nuvens carregadas da Europa rompam o vale de Negueb e que chova em Israel. Assim eles guardam a água, assim eles enchem a cisterna, assim eles preparam água para os animais. Se não acontecer, Israel estava vivendo um momento de seca, não tinha comida em Israel. Os animais estavam morrendo. E não só os animais, pessoas estavam morrendo de sede, desidratadas. E como se não bastasse, Israel estava vivendo uma crise sanitária gigantesca. Porque por causa dos seus costumes, por causa do costume judaico, o velório, aquilo que se espera para enterrar o morto, precisa esperar 4 dias, porque eles acreditam em ressurreição. Então 4 dias o defunto fica fora do túmulo. E depois de 4 dias que eles enterram. Então você imagina quão cheiro de morte Israel estava vivendo, porque eles não podiam tocar em animais mortos, então eles não enterravam os animais, deixavam se decompor aonde morreram. E estava morrendo animal atrás de animal, estava morrendo tantas coisas, de certa forma que Acabe pega um dos seus criados e diz: olha, nós precisamos sair cada um para um lado e precisamos procurar algum capim, alguma mata para alimentar os animais, senão nós vamos perder todos. Versículos antes que nós lemos, vai dizer que Acabe sai para um lado e o seu fiel escudeiro, o seu servo, sai para outro para procurar comida. Querido, isso é desesperador. Porque não é uma questão de eu não tenho dinheiro para comprar. Não é essa a questão. Eu tenho como comprar, mas não tem para vender. Eu tenho como adquirir, mas não tem para vender. Nós temos alguns países perto de nós que estão vivendo situações tão semelhantes quanto. Esses dias estava vendo uma reportagem daquele Brasil Paralelo, eu não sei se vocês conhecem, sobre Cuba, que estava dizendo que é o seguinte: Cuba, você come ovo o mês inteiro, não tem outra mistura. O governo te deixa comprar apenas uma coxa de frango por mês. É o que você tem. Não significa que você não tem dinheiro, você pode ter milhões, mas não tem para comer. Papel higiênico lá é ouro. É ouro. Água é ouro. Querido, imagina a situação de você ter para fazer, mas não ter para comprar. Há poucos dias, algumas semanas, antes de entrar esse tarifaço que a gente está vendo tanto na televisão,
nós tivemos um pouco de desabastecimento dos nossos mercados. Eu não sei se você notou, mas verdura, tubérculos, frutas, teve uma semana que teve muito menos, e o que estava no mercado estava muito ruim. Por quê? Porque os produtores aproveitaram para exportar tudo que tinha antes de começarem a ser taxados. Querido, e eu vou te dizer que teve um dia desses que eu fui, e por falta de produto, a feira que tem lá no nosso condomínio não teve. E criança não quer saber, querido, criança quer comer. Então eu tive que ir atrás de alguma coisa para o Heitor. Ele não quer saber, é 3 bananas por dia, 3 bananas por dia, irmão. Ele não quer saber aonde que está o cacho, ele quer a banana. E eu fui correr, irmão, você bate no mercado, não tinha nada. Eu fui no hortifruti, só tinha coisa podre. Eu até estava falando para o pastor, eu falei, meu Deus do céu, que situação estranha que nós estamos vivendo. Porque nós estamos acostumados a ter produto. E isso não é todo o país. Nós comemos arroz e feijão aqui tranquilamente, todos os dias. Se você ir para outros países, arroz e feijão é ouro, eles não veem isso. E nós não estamos acostumados com isso. Israel estava acostumado a ter que estocar água, mas quando não tem água para se estocar, o que se faz? Não tem. E aproveitando como Jezabel fazia sacrifícios a Baal, estava se aproveitando os mortos para rituais. Já que não tinha aonde enterrar, nós adoramos outros deuses. Eu não sei se vocês lembram, mas alguns anos atrás tivemos um terremoto no Haiti. E até o exército brasileiro foi para lá. E o que mais assustava o exército brasileiro é que é o seguinte, é um país que 98% pratica voodoo. E quando nós falamos desse tipo de magia negra, nós falamos que os mortos precisam estar expostos, pelo menos por 30 dias. Porque quando entram em decomposição, eles começam a fazer os rituais deles. E o exército brasileiro estava espantado com o cheiro que estava nas ruas. Porque as pessoas estavam morrendo, não tinha onde enterrar, eles estavam fazendo os rituais deles. Existia, você olhava as ruas do Haiti, eram corpos jogados na calçada e ninguém podia pegar. Porque eles estavam sacrificando para os deuses deles. Querido, eu estou trazendo essa comparação, porque muitas das vezes nós olhamos para a Bíblia e achamos as histórias tão fantasiosas que não conseguimos fazer um paralelo. Era literalmente isso que estava acontecendo em Israel. Israel estava padecendo, e para todos que ali estavam era o fim. Porque existiam profetas sendo mortos, a terra estava seca, animais morrendo, pessoas desidratadas. Era uma confusão. Estava generalizado um momento de necessidade ou um momento de precariedade em Israel. Israel estava se decompondo por si só. Existem momentos na nossa vida, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela emocional, que nós nos sentimos dessa forma. A tal ponto que a Bíblia ela cita 3 tipos de morte. E a morte carnal não é a pior. Porque a Bíblia fala que existe a morte dessa carne. Essa carne ela tem um prazo de validade. Ela vai voltar da onde que ela veio. Existe a morte eterna. Nossa alma é eterna. Em algum lugar nós vamos passar nossa eternidade. As nossas escolhas que fizemos hoje vai refletir em toda a eternidade. Mas existe uma morte que a Bíblia compara com lepra, que é a morte espiritual, que é pior do que todas as outras. O próprio Jesus vai dizer que a morte, nesse contexto, a pessoa ela fica viva, ela respira, ela trabalha, ela vai para a igreja, só que ela não sente mais nada. É um estado de apatia. A notícia, seu filho nasceu ou sua mãe morreu, é do mesmo jeito. Não tem diferença.
E muitas pessoas vivem essa apatia, muitas das vezes, até mesmo na casa do Senhor, até mesmo na presença do Senhor. Existem situações psicológicas que precisam ser tratadas, sim ou não? Eu não sou contra a psicologia, nem psiquiatria, eu acho que o ser humano também adoece mentalmente. Precisam ser tratadas, mas nem tudo é psicólogo ou psiquiatra. Existem coisas ainda espirituais. A igreja errou por muito tempo numa seguinte coisa: a igreja pregou muito tempo contra a psicologia e psiquiatria e tratava tudo como espiritual. Pessoas adoeceram e enlouqueceram. Quando a igreja se deparou com essa situação, ela começou a tratar tudo como psicologia e psiquiatria, e nós já não colocamos mais a mão para expulsar demônio. Nós precisamos, aquilo que Paulo nos ensina, se nós podemos pedir um dom, que nós pedimos o dom de discernimento, que é o dom mais importante para a gente ter. A gente precisa saber do que é de Deus e o que não é, o que é da carne e o que é do Espírito. Quando nós vivemos em alguns momentos desses, todas as áreas da nossa vida são atingidas. Se você tiver um problema financeiro, é óbvio, claro, que as outras áreas da sua vida vão ser atingidas. A sua área familiar vai ser atingida, o seu culto vai ser atingido, a sua área espiritual vai ser atingida. Nem sempre nós conseguimos dividir tudo, até mesmo porque não somos máquina. Nós não guardamos os assuntos em lugares separados, nós guardamos tudo no mesmo lugar. E muitas das vezes nós nos desanimamos, muitas das vezes nós padecemos, muitas das vezes nós queremos desistir, porque não vemos saída. A nossa vida muitas das vezes está tão seca que ao olhar do lado até nos revolta, porque parece que a grama do vizinho está florescendo e a nossa não. Parece que somente nós vivemos em um ambiente de sequidão. Esse momento, todo mundo passa. Até mesmo que o próprio Espírito conduziu Jesus para o deserto. Jesus não foi conduzido pelo Espírito para uma festa. Jesus não foi conduzido pelo Espírito para o casamento. Jesus não foi conduzido o Espírito para um jantar na casa de Lázaro. Jesus foi conduzido pelo Espírito em duas situações: primeira, deserto; segunda, cruz. E não quer dizer que ao olhar as coisas são ruins, que era o pior caminho. Às vezes nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais e entender que Deus, para falar conosco, Ele não vai fazer mais barulho do que a situação. Ele não vai gritar mais alto do que o nosso desespero. Ele não vai tentar chamar a sua atenção de todo quanto é forma. Deus tem uma forma de trabalhar apenas, e Ele vai continuar trabalhando dessa forma. Porém, às vezes nós estamos tão perturbados que nós não conseguimos ver a sutileza de Deus. Nós já não conseguimos mais dar atenção para o que Deus está fazendo. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, nesse momento você precisa aprender a ouvir antes de ver. A Bíblia vai dizer que Israel estava em seca. A Bíblia vai dizer que Elias tinha acabado de matar os profetas de Baal. E a Bíblia vai dizer que Elias ouve o barulho de uma chuva muito forte. E deixa eu te falar uma coisa: se o servo de Elias conseguiu ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, significa que o céu não tinha nuvem nenhuma. Sim ou não? O céu estava limpo, seco. Não tinha uma expectativa de chuva, não tinha um sinal de chuva. E chuva, querido, nós sabemos quando vai chover. Até os animais sabem quando vai chover. Porque se você vê pássaros, ele sempre está voando contra a chuva. Quando num lugar está chovendo, ele começa a voar contra ela, para escapar da chuva. Nós começamos a ver o vento ser diferente, nós começamos a ver o céu fechando. Nós sabemos que vai chover. E muitos ainda dizem que tem aquele cheiro de chuva. Parece que a terra tem um cheiro diferente quando vai começar a chover. Elias não estava vendo nada disso. Nada disso.
mas ele decidiu aprender a ouvir, mesmo sem ver. Hebreus, capítulo de número 11, é um capítulo tão emblemático, que vai descrever algo tão fantástico, que até hoje nós não conseguimos entender. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, prova das coisas que não se vê. A fé não é palpável, a fé não é vista. E por isso nós temos dificuldade em ter fé. Existem tipos de fé. Existem a fé que é aquela fé em Jesus, que é a fé que nos faz ter a nossa salvação. É a fé que nós acreditamos que Jesus veio, morreu, padeceu, ressuscitou e está preparando um lugar para nós. Amém, glória a Deus. Mas existe uma outra fé que faz os montes se transportarem para o meio das águas. Existem pessoas que começam e só conseguem ter a fé inicial, que é a fé de saber que Jesus morreu. Mas a fé que alcança milagres, muitas das vezes nós somos barrados a ela. Querido, Elias estava vivendo um momento de sequidão também. Elias ficou viajando para conseguir um lugar com água, para conseguir se alimentar também. E se Deus não cuidasse de Elias, ele ia ser mais um que ia morrer de sede. Porque a Bíblia diz que corvos iam levar comida para Elias, porque Elias também não tinha o que comer. Só que a Bíblia diz que em um momento Elias começa a ouvir o som de uma chuva forte, sem ver nada. Sem ver nada, Elias começou a ouvir o som de uma chuva. Olha para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, você precisa começar a ouvir o que Deus está fazendo. Querido, às vezes parece loucura, às vezes a situação é tão desesperadora, que falar que você está ouvindo o som de chuva, as pessoas à sua volta até pensam em te colocar num tratamento, porque algo está errado. Só que Paulo vai nos ensinar que o homem carnal é ele que vive por aquilo que ele vê. Ele vive por aquilo que ele apalpa. Ele vive por aquilo que ele sente. Mas o homem espiritual, ele crê naquilo que ele não está vendo. Existem momentos e situações que Deus nos coloca, que nós não vamos ver, nós não vamos sentir, mas nós precisamos aprender a ouvir. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, começa a reagir, porque Deus está querendo falar com você. A Bíblia diz que Elias ouve o som de chuva, e ele não ficou só no ouvir, ele toma uma atitude. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele, fala: Elias, coloca a cabeça no meio das pernas. Sabe o que isso significa? Elias coloca a cabeça e os seus joelhos e as suas pernas tampam os seus ouvidos. Porque muitas das vezes, para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos calar todas as vozes que estão à nossa volta. Para nós ouvirmos a voz de Deus, nós precisamos calar as nossas emoções, nós precisamos calar o nosso desespero, nós precisamos calar pessoas que estão torcendo contra a nossa vitória, nós precisamos calar a situação, porque o desespero vem, querido. E quando o desespero instala, o desespero faz nós não ouvirmos mais nada. Nós não lembramos da promessa, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, nós não conseguimos cultuar. Tudo se torna um desespero, tudo se torna uma angústia, tudo se torna uma preocupação para o dia de amanhã. E se nós não aprendemos a calarmos essas vozes dentro de nós, nós nunca vamos conseguir ouvir a voz de Deus. A Bíblia vai comparar a voz de Deus com o som de muitas águas. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ir a uma cachoeira. As águas parece que se você ficar quieto, o som é ensurdecedor. Mas se você começar a conversar,
você já não consegue mais ouvir as águas não atrapalham. Você não consegue mais prestar atenção no som das águas que estão descendo. Você começa a prestar atenção na conversa. Você começa a prestar atenção no momento. E a Bíblia, ela compara a voz de Deus com o som de muitas águas, porque para ouvi-la precisa prestar atenção. Querido, às vezes a gente está querendo falar mais alto do que tudo. Às vezes a situação está falando mais alto do que tudo. E nós precisamos fazer como o salmista Davi disse. Ele coloca a alma dele num lugar que o coração dele está vindo pela boca. Ele diz, olha, eleve meus olhos para o monte de onde vem o socorro. Não, o meu socorro vem do Senhor. Outro salmo ele diz, por que você está abatido a minha alma? Porque você está perturbada dentro de mim. Espera em Deus. O salmista Davi aprende a ministrar primeiro para ele, para o coração dele, porque como homem também se desesperava, como homem também tinha medo, como homem também faltava muitas das vezes fé, como homem às vezes o erro o cegava, mas ele aprendeu a separar o que é alma, o que é emoção, do que o que é espírito e o que é fé. Querido, se você não aprender a calar as vozes que você ouve, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é sutil. A voz de Deus não faz barulho. A voz de Deus é nítida, mas Ele não vai competir com o barulho que está dentro de você. E nem sempre a gente conhece a voz de Deus, porque a gente não para ouvir. A Bíblia vai falar que Samuel estava dormindo no quarto ao lado da arca do Senhor, que representava a presença de Deus, aonde Israel sacrificava, e a Bíblia diz que a fumaça enchia, o fogo do candelabro acendia, aparecia pães para o sacerdote comer. E quando Samuel ouve o nome dele, quando Samuel ouve alguém chamar, ele não disse que essa voz era diferente. Ele vai para o quarto de Eli e diz, Eli, você está me chamando? Samuel, por até aquele momento não conhecer a voz de Deus, ele confunde a voz de Deus com a de Eli. E quantas das vezes nós não estamos confundindo a voz de Eli com a voz de Deus? Eu aprendi uma vez com um pastor antigo, que ele dizia, sabe quando você sabe que é a voz de Deus? Quando o que pede para você fazer, você não quer. Você sabe que é a voz de Deus quando está te mandando para um caminho que você não quer ir, quando está te mandando para uma outra direção que você não quer passar. Porque a voz de Deus, ela sempre vai contra a nossa carne, ela sempre vai contra o nosso raciocínio, ela sempre vai contra a situação. No momento de seca, Israel cheirando defunto, Elias estava ouvindo uma chuva forte. Não era um chuvisco, não era um barulho de água. Elias estava ouvindo uma chuva forte vindo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, o que você tem ouvido em meio à sua situação? O psiquiatra Augusto Cury vai dizer que a nossa mente é o maior produtor de filme de terror. 90% das coisas que a nossa mente cria não aconteceram e não vão acontecer. Nós temos o poder de ir nos matando aos poucos. A nossa mente cria situações e situações que nunca nem vão acontecer. Quantas das vezes os seus medos são medos de coisas que não aconteceram e que você nem sabe se vão acontecer? Quantas das vezes o motivo de você querer parar não aconteceu, você não sabe nem por que é? Quantas das vezes, se você parar e refletir,
Você começa a se perguntar o porquê que eu estou querendo sair, o porquê que eu estou querendo ir embora, o porquê para mim está ruim. E você não sabe. Querido, para ouvir Deus falar, nós precisamos aprender a ouvir o que está, parar de ouvir aquilo que está ao nosso redor. Sabe por que eu digo isso? Elias ouve o som de uma chuva forte. Só que Elias também ouve a voz do seu servo. E uma não condizia com a outra. Elias ouve a voz do som de uma chuva e manda o seu criado ir para perto do mar, para ver se algo está acontecendo, se uma nuvem está vindo. Por 7 vezes o criado voltou e disse: não está acontecendo nada. Querido, isso é para matar a fé de qualquer um. Quantas das vezes nós saímos de um culto que somos motivados a profetizar que amanhã vai ser melhor, que esse ano é o nosso ano, e vai entrando dia, saindo dia, e o que você vai ouvindo é que não está acontecendo nada. Quanto tempo nós aguentamos isso? Quanto tempo nós ainda permanecemos ouvindo a voz de Deus ou acreditando em suas promessas? Quanto tempo isso dura? Imagina você com fé dizendo: agora vai chover, e alguém chega em você: olha, não está acontecendo nada. Mais uma vez, não está acontecendo nada. Outra, não está acontecendo nada. Mas existem momentos e situações que Deus precisa nos colocar para subir o nível, para chegar mais perto, para termos intimidade. Querido, andar de bicicleta, primeiro é aprender a cair. Entrar numa luta, primeiro é aprender a apanhar, para depois bater. Existem momentos que Deus precisa nos colocar em algumas situações que exigem o máximo do nosso emocional, exigem o máximo da nossa fé. Além da seca, além da fome, Elias ainda tinha um agravante: ele estava sendo ameaçado de morte o tempo inteiro por Jezabel. Elias estava tendo seus conflitos internos, emocionais, de se sentir só, de olhar para o lado e não ter com quem conversar, não ter com quem partilhar. Parecia que todos os profetas já tinham morrido e só sobrava ele. Elias, além da situação, estava lutando pela sua condição emocional. Estava lutando com as suas lutas internas. Só que para subir envolto de uma carruagem de fogo, é necessário estar pronto. Milagres acontecem para quem estão esperando o extraordinário. Para quem está esperando apenas o ordinário, milagres não acontecem. Para quem está esperando que um colega lembre para abrir a porta, milagres não acontecem. Para quem está esperando que o médico ache uma solução para o seu problema, milagres não acontecem. Para quem está esperando uma ajuda de alguém, para quem está esperando, confiando no braço do homem, milagres não acontecem. Milagres acontecem para quem ouve o que ninguém está ouvindo, para quem vê o que ninguém está vendo. O servo de Elias volta dizendo: olha, dessa vez eu vi uma nuvem, mas ela é pequena. Eu meço com a minha mão. Elias olha para ele e diz: esse é o sinal que nós precisávamos. Vai e avisa Acabe que é melhor ele descer o monte rápido, porque a chuva está vindo.
e vai pegar a gente no meio do caminho. Querido, aquele jovem, ele olhou apenas um fiasco de nuvem. Não foi um grande sinal, não foi um barulho de trovão, não foi uma nuvem negra. Ele viu uma nuvem do tamanho da mão que ele podia medir. Quando se chega alguém que tem fé, Elias olha e diz: esse é o sinal que precisávamos. Agora a chuva está vindo. Eu ouvi o som da chuva e agora eu estou vendo que algo vai acontecer, que algo vai surgir, que o milagre está acontecendo. Quantas vezes nós perdemos a capacidade de olhar os pequenos que Deus está fazendo? Quando nós perdemos a capacidade de acreditar que Deus está conosco simplesmente pelo fato que até aqui o Senhor nos sustentou. Quando nós paramos de acreditar que o culto precisa ter um movimento estrondoso para que Deus esteja nele. Quando que nós desviamos o nosso olhar para entender que quanto maior telão tem na igreja, melhor ela é. Paulo vai dizer que Deus, ele usa as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que são. Querido, talvez você entrou nessa manhã aqui desesperado, angustiado, querendo desistir, preocupado com o que vai ser do dia de amanhã, como que você vai pagar, como que você vai fazer, como você vai resolver. Ei, mas se você conseguir ouvir, a chuva já está vindo. E os pequenos sinais já estão aparecendo, mesmo que eles sejam do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que Deus está trabalhando. Esse é o sinal que a chuva está vindo, que a sequidão está acabando, que o cheiro de morte está acabando, que a esperança está retomando, que as coisas vão voltar a germinar, que as coisas vão voltar a acontecer. Às vezes nós estamos esperando Deus abrir o céu e na verdade Ele quer apresentar somente uma nuvem. E não quer dizer que Ele não está trabalhando. Só quer dizer que nem todo barulho é de Deus. Só quer dizer que nem todo barulho Deus está. Sabe aquele ditado que nós ouvimos muito no mundo que diz: cão que late muito não morde. É tão engraçado que a Bíblia vai relatar um animal fazendo muito barulho ao nosso derredor, mas ao nosso redor existe silêncio e paz. Não precisa de barulho. A Bíblia vai dizer que Satanás está como um leão. Ele não é um leão. Ele pensa que é. Ele está tentando rugir como um leão. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E a Bíblia não fala que eles estão fazendo barulho. A Bíblia fala que eles estão nos guardando. Não precisa fazer barulho para falar que é de Deus. Não precisa fazer estardalhaço para falar que é milagre. Querido, o sinal nunca vai fazer mais barulho do que o milagre. O sinal nunca vai ser mais notório do que o milagre. Era só uma pequena nuvem, mas o milagre era a chuva que estava por vir. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala: meu irmão, é necessário estar atento para viver milagres. Deus está nas coisas grandes, mas Deus está nas pequenas também. Deus está na chuva, mas Deus também está na pequena nuvem. Deus está na porta aberta, mas Ele também está na porta fechada.
Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está querendo fazer. Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está fazendo. Porque senão, querido, nós vamos caminhar em torno de nós mesmos, ouvindo conselho de pessoas que não estão vivendo o que nós vivemos e nunca conseguiram o que nós estamos perseguindo. Uma vez eu ouvi do meu pastor, ele disse o seguinte: ele disse: aprenda que conselhos você ouve de quem já chegou aonde você está querendo chegar. Porque quem não chegou aonde você está querendo chegar não sabe te ensinar o que você precisa para suportar. Às vezes nós ouvimos tanto barulho, tanta coisa. Como eu disse para vocês, querido, quando se instalou os nossos vizinhos aqui, eu ouvi: pastor, a gente precisa tirar a igreja daqui. A gente precisa começar a incomodar eles, pede para aumentar o som. Vamos fazer o culto sempre com as portas abertas, porque nós precisamos atrapalhar. Ah, fecha a cara quando eles estiverem na frente. Não, querido, mas a Bíblia nos ensina o quê? A resistir. E não é brigar. Às vezes nós precisamos calar as vozes, porque talvez se nós tivéssemos seguido esses conselhos, nós não tínhamos vivido o que estamos vivendo. Se nós tivéssemos seguido esses conselhos, nós não teríamos tido a experiência que nós estamos tendo. Nós não teríamos amadurecido o que nós amadurecemos. A peneira não tinha passado como passou. Nós precisamos aprender a ouvir o que Deus está fazendo. Porque mais pequeno que pareça hoje, mas o sinal nunca é maior do que o seu milagre. Feche seus olhos por um momento agora. Eu quero apresentar o seu coração. Salomão vai nos ensinar dizendo que se tem algo que nós precisamos guardar, nós precisamos guardar o nosso coração. Porque o nosso coração é enganoso. Querido, enquanto o mundo diz segue o seu coração, a Bíblia diz guarda o seu coração. Porque o nosso coração nos engana, as nossas emoções nos enganam, a nossa vista nos engana. Mas Deus nunca nos engana. Deus nunca irá nos enganar. Nunca. Mas é necessário ter a sensibilidade para ouvir Deus falar. É necessário ter a sensibilidade para ver Deus trabalhar. Nem sempre vai ser estrondoso, mas na simplicidade Deus trabalha também. Então, querido, nessa manhã eu gostaria que você apresentasse, coloque as mãos no seu coração. Se você quiser se colocar de pé, amém, fique à vontade. Se não, amém também, fique em paz. Mas apresenta o seu coração agora, porque ele pode estar te... Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.